Olá pessoal, vamos chegando. Já deu 3 horas e eu tô ansiosa desde ontem à noite, que a gente tem algo muito legal para estar compartilhando com vocês. Depois a gente vai estar abrindo a caixinha de perguntas. Se vocês quiserem estar fazendo alguma pergunta, a gente vai estar respondendo no final. A gente vai estar orando pela vida de cada um de vocês também. Só responde, dá para me ouvir direitinho? Só comenta para mim saber se está conseguindo me ouvir. Pessoal, alguém tá conseguindo me ouvir? Se puder comentar para mim ver. Sim, beleza. Daqui a pouquinho o Murilo também tá entrando pra gente poder começar a falar aquilo que Deus compartilhou no nosso coração. E fazia alguns dias que eu queria estar fazendo essa live, mas eu tinha um pouco de... Tenho, né? Um pouco de vergonha de estar falando assim. Eu gosto bastante de falar, pra quem me conhece sabe, mas eu tenho um pouco de vergonha, de timidez de estar falando diante das câmeras. Só que ontem aconteceu algo, a gente teve uma experiência que fez com que impulsionou a gente a estar fazendo essa live. O Murilo tá mandando mensagem. Ele entrou. Que bênção. E aí, Murilo? Já entrou? Eu vou te chamar aqui. Gente, agora eu sei o que os professores passam em uma aula online, hein? Porque é muito estranho você tá falando e não ter gente, sabe, interagindo assim ao vivo, falando junto com você. Parece que a gente tá até falando sozinho. Acabei de convidar o Murilo. A gente marcou às 3 horas da tarde, porque sabe que à noite, né, tem live das igrejas, tem mais lives acontecendo, então esse horário eu creio que é um horário bom, que o pessoal tá em casa, tranquilo, e dá para estar assistindo a gente. A paz! Olá, olá. Paz do Deixa Senhor seja ajustando aqui, contigo. ó. A primeira vez a gente fica meio perdida. Então, eu tô vendo aqui também porque como divide a tela, né? Como? Tá ótimo. Tá muito bom. Ah, então tá bom. Dá para me ouvir certinho, né? Tá maravilhoso. Bom, não vou colocar fone porque meu celular, a entrada do fone é embaixo, aí eu tenho que ter Certo. algum apoio para poder colocar. Mas se caso o cachorro latir, o carro do abacaxi passar, a gente vai. A Releva, é gente a primeira vai. live, né, Marcela? É a primeira live, a gente fica um pouco perdida, até um pouco nervosa, porque tava falando antes de você entrar que É. para quem me conhece sabe que eu gosto bastante de falar, né? Se deixar eu fico, ó, horas falando. Só que é quando eu tô com o microfone na mão ou quando eu percebo que eu tenho alguma câmera que tá me filmando, eu fico totalmente constrangida. É Mas a eu primeira sei que live, né? Deus. É a primeira live, assim, em questão da parte profissional, né? Que algum tempo atrás, até o ano passado, eu acho, começo do ano, eu fiz uma live com o Edson, né? A gente falou sobre o refúgio e tal. Eu acho que você até participou. Eu Pastor lembro. Davi também. Mas essa primeira live é da parte profissional, assim, que eu vou estar envolvendo a enfermagem e a parte profissional. Isso vai servir para muitas pessoas aí que têm sonhos, que desejam, né, alcançar algumas coisas na vida. Isso vai agregar, né? Vai ser assuntos que vão agregar. Verdade. E o tema, ontem a gente teve uma experiência, né? Na hora da sua live online, que um pouquinho mais pra frente a gente vai poder contar, esperar Foi a bênção bênção ser muito de completa repente, na né, vida da... Marcela? Foi tudo Muito muito de de repente repente. essa live. Então, essa live não estava programada, essa live a gente teve a ideia, Tá né, boa a minha ontem. imagem aí?
Tá bom sim. Foi direcionado por Deus, né? Tudo que a gente vai estar fazendo agora. E a partir da experiência de ontem que nos motivou, nos impulsionou a estar fazendo essa live. E eu orei ontem a Deus, né? Tava pedindo um tema para estar conseguindo conciliar as duas coisas que eu gosto bastante, né? Que é a enfermagem e Jesus, né? Em primeiro lugar, Jesus, claro. E eu sempre tive um pouco de receio de me dedicar demais na profissão e acabar deixando de fazer aquilo que Jesus ordenou para a gente fazer, né? E Sim. como foi o tema que a gente separou, que foi como conciliar o ID com a profissão. E eu sempre falo para as pessoas que me conhecem que às vezes missão não é a gente estar indo lá para a África, não é a gente estar indo para o sertão, não é a gente estar indo para fora do Brasil para estar fazendo missão. Missão a gente faz dentro da nossa casa, missão a gente faz com o nosso vizinho, missão a gente faz com o nosso parceiro, a gente faz com as pessoas que convivem junto com a gente. E eu sempre pedi isso muito para Deus, para Ele não me deixar só focar apenas na profissão, mas também que eu conseguisse levar Jesus por onde eu passasse. Aí coincidiu não, né? Foi propósito de Deus, que logo você teve uma bênção diante essa toda essa pandemia, o que era impossível aos olhos Verdade. do homem, né? Tornou-se possível aos olhos de Deus você arrumar um emprego, ser contratado nessa pandemia. Então isso eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo que é Deus puro mesmo, e isso fez também com que viesse esse tema, porque como eu queria que você respondesse agora, depois eu vou estar falando sobre algumas experiências que eu tive com Jesus no meu serviço, e eu queria ouvir de você, como que é você ser pregador, você está pregando durante as noites, claro que não é todo dia, mas você conseguir conciliar o seu serviço e a sua vida, o seu ministério. Bom, para mim vai ser muito tranquilo falar sobre isso, muito bom, né? Poder falar sobre isso nesse tempo que a gente tem. Foi muito bom poder ter essa direção hoje de falar sobre isso, de poder se expressar com tudo que tem acontecido. E para mim conciliar hoje em dia tem sido muito bom, porque é como você falou bem no início, você enfatizou algo muito importante. Você pode estar numa sala de cirurgia, eu me lembro que você falou uma coisa muito engraçada, já vou falar sobre mim, mas você falou uma coisa que eu falei, poxa, olha que incrível. Eu me lembro que você falou, Murilo, tem uma caixinha de som aonde a gente trabalha e o médico, né, o doutor a qual eu trabalho, ele deixa a gente colocar um louvor durante a cirurgia ou durante o trabalho que a gente está fazendo ali, ele deixa a gente colocar um louvor. Então, olha que interessante, dentro de uma sala pequena, restrita, que só enfermeiro e o médico pode entrar e a pessoa que vai fazer a cirurgia, ela pode ter o descanso e ouvir a voz de Deus nesse momento. O medo não entra ali, não é verdade? A preocupação não entra ali, porque a Bíblia vai falar também, Marcela, que onde Deus habita é em meio aos louvores. Olha que lindo. Então, eu penso assim, se eu estou trabalhando, independente do lugar, Deus habitará naquele lugar também. A paz de Deus vai junto comigo. É o ID. O ID é vá. Só que olha que interessante, o ID não dá o endereço. Ele não, e o melhor ainda, ele não coloca limites. Olha, o meu ID vai até aqui só. Não. É Samaria, Judá e por toda a terra. Não tem limite para o ID. Então, Deus ele não tem limite quando ele quer agir através das nossas vidas, porque você que está me ouvindo aqui hoje, sei que mais pessoas vão assistir depois, você é um instrumento de Deus. E eu gosto muito de falar isso porque nós somos instrumentos de Deus, que seríamos uma obra do acaso, obras perdidas, pessoas que não tinham valor para a humanidade, mas Deus nos usa como instrumento. Assim como o enfermeiro pega o instrumento, eu vejo a Marcela postando um monte de história com instrumentos. Assim como aqueles instrumentos são fundamentais para uma cirurgia, você é a peça fundamental que Deus usa. Amém.
É uma outra palavra que eu quero falar, mas eu estava lendo também agora há pouco, é um propósito que eu estou fazendo com Deus, e eu olhei sobre a importância de cada membro do corpo. Paulo falando sobre cada... O dedo mindinho, Marcelo, é importante. Verdade. O dedão é para dar ok, é para falar que você tá bem, tá de acordo, é importante. Os seus pés te fazem ficar de pé. Os seus joelhos é o contato que você vai ter com Deus. A tua cintura é o lombo que te faz entender que você pode apanhar da vida, mas você vai aguentar. Então, você entende que você é um instrumento de Deus importante. Você é um corpo importante, uma pessoa importante. Então, somando junto com isso que ela me perguntou, aonde eu for, esse ID vai junto comigo. Sabe? Lá no seu trabalho, dependendo da forma que você trabalha, as pessoas estão carentes para ouvir sobre Jesus. Eu tive uma experiência interessante. Eu estava trabalhando com um jovem e ali eu senti no coração de compartilhar a minha história de vida. Eu falei assim, você acredita que eu já trabalhei com funk? Aí ele olhou para minha cara assim, ele falou, mas o que você fez? Você trabalhava no marketing? Você era produtor, fazia vídeo? Eu falei, não, no meio do baile funk, no meio das festas, da loucura, eu tava lá. E aí ele começou a se assustar, mas nisso veio uma senhorinha, Marcela, passando no corredor, e ela parou, e ela ficou atenta, assim, eu percebi que ela estava ouvindo. E antes dela ir embora, ela passou perto de mim e falou assim, nossa, logo cedo a gente poder ouvir isso, de que alguém preferiu estar em uma igreja na sua idade do que estar dentro de um baile funk, quando todo mundo, 99%, prefere estar no baile funk, e vocês estão falando que escolheu a melhor parte. E ela ficou alegre, uma senhorinha toda feliz, toda, né, maravilhada com aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. Então, assim, creia nisso, que tanto a sua vida profissional quanto a sua vida espiritual, o seu ministério, o seu chamado, entendeu? Teve uma menina que ela queria muito ser médica. O sonho dela era passar na melhor faculdade. Ela tinha capacidade, ela estudou para isso e nada dava certo. Só que hoje ela trabalha no melhor hospital. Ela trabalha para cuidar de vidas espiritualmente falando. Então, às vezes você vai estar em um hospital, sim. Às vezes você vai realizar o seu sonho, sim. Mas se isso não acontecer, entenda que há um propósito sempre maior acima de qualquer coisa na sua vida. E esse propósito te levará a lugares que você nem imagina. Eu creio nisso. Sim. Tem palavras que marcam muito a vida da gente, né? E Marca. o primeiro mergulho jovem que a gente fez na igreja, que eu lembro que o pastor Lucas Paulo falou muito sobre honra. E a partir daquele dia, não que a gente não sabia o que era honra, a gente sabia. Mas a partir daquele dia, a palavra entrou sacode, mesmo, né? flecha no meu coração, e eu nunca mais deixei de exercer a honra, a gratidão pela vida das pessoas que me ajudam, que faz com que eu consiga alcançar algum desejo do meu coração, algum sonho. E eu queria compartilhar. Eu comecei a anotar, falei, meu Deus, vou ter que anotar, porque é muita experiência que Jesus me fez viver nesse tempo de profissão. Eu comecei a anotar, eu falei, meu Deus, olha, Uau. É muita coisa. Eu falei, deve ser uma coisa ou outra. De repente foi vindo a memória e eu fui anotando, porque eu gosto muito de anotar, porque quando eu anoto, eu consigo memorizar mais fácil. E eu me lembro que em 2008 eu trabalhava num posto de saúde. Então, desde o começo assim, da minha profissão, eu trabalhei em setor da saúde. E eu trabalhei nesse local, só que eu ainda não conhecia Jesus. Só que tinha uma pediatra lá, o nome dela até é doutora Alessandra, que ela era cristã. E ela era uma pessoa assim, brava no posto, sabe? O pessoal tinha um pouco de medo dela. E eu, claro, também, né? Ele é de Aí só sei que pedreiro, eu acho. aconteceu. Eu conheço essa mulher. Ô, Glória. Aí, não lembro exatamente o que aconteceu, só sei. Aí chegou no dia do meu aniversário, ela chegou e me presenteou com um CD da Aline Barros. E eu não conhecia ninguém da época que cantava. Que ela cantava na época, eu não conhecia a Aline Barros. Só que aí eu comecei a ouvir e comecei a ver que a Aline Barros era famosa no mundo gospel e eu amei as músicas da Aline Barros. A partir daquele dia, eu só comecei a ouvir a Aline Barros, mesmo ainda não tendo conhecido Jesus.
E eu ganhei Sim. aquele CD me marcou. Até hoje eu tenho esse CD, tá guardado, eu guardo com muito carinho. E quando foi em 2009, meu pai ficou internado. Pra quem não sabe, né, meu pai tem problemas psiquiátricos, então vira e mexe, meu pai fica internado. Mas isso já virou tão não é normal, né? Normal não é, porque é normal a pessoa ser bem, assim como Jesus fez. Mas Verdade. isso a gente acabou acostumando com o jeito dele, que vira e mexe ele ficava internado. Aí teve uma vez que ele estava na Santa Casa de Mojimirim, daqui da minha cidade, esperando vaga para o hospital psiquiátrico, né? E eu estava lá com ele, eu não conhecia Jesus ainda. Só que no quarto junto com ele tava um outro senhor com outro problema, não lembro nem o que era. Só sei que ele me viu triste, abatida pelo meu pai estar daquela maneira. E eu ali, né, bem jovem, na época eu acho que eu tinha uns 17 anos, 16. E ele começou a falar de Jesus para mim de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Então eu falo, tem momentos assim, talvez Deus não teria melhorado. Meu pai não poderia ter passado por aquele momento, aquela situação naquele momento. Só que Deus preparou tudo aquilo para aquele Verdade. homem estar lá, para aquele homem falar do amor de Jesus para mim. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, né? O motivo do porquê está acontecendo aquilo no momento. Mas o Senhor sabe todas as coisas e prepara a pessoa, prepara a palavra, prepara o nosso Verdade. coração, quebranta. Então esse foi um momento assim que até então as pessoas falavam de Jesus para mim. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Um dia eu vou fazer que nem eles, né? Eu vou falar de Jesus para as pessoas no ambiente de serviço também. Trabalho. E foi o que aconteceu. Aí quando foi em 2010, eu entrei no hospital, né? Que é aqui da minha cidade, que é um hospital particular, comecei a trabalhar. Foi em E 2010? assim que eu entrei lá, eu não conhecia Jesus ainda. Passou um ano e pouco. Aí eu e o meu esposo, o Edson, ele tá até na live. Tá aqui quase do meu lado, Edson! tá no Pai do cômodo do Senhor! lado. E depois a gente conheceu a Jesus e nossa vida teve uma transformação assim. Foi um giro de 360 que aconteceu. A gente estava naquele amor incrível, naquele amor louco por Jesus, Que querendo fazer tremendo. tudo por ele, querendo falar de Jesus para todo mundo. Glória a E Deus. aquilo marcou muito a nossa vida, né? O começo sempre marca muito, porque uma outra oportunidade, eu vou falar para ele também, tá gravando uma live para ele contar do testemunho dele, porque quem conheceu ele antes e agora conhece, sabe o quanto ele mudou. E, e voltando a falar sobre as pessoas, né, que caminham com a gente, que faz a gente chegar a lugares mais distantes. E o Edson tem me ajudado muito, meu nego, tem me ajudado, acredita, sabe, nos propósitos, nos planos de Deus para nossa vida. E apoia, né, a minha profissão. Agora tá mais tranquilo, só que no começo foi bem complicado, mal parava em casa. Agora Deus abençoou e que logo eu vou estar contando também para vocês, né? Tudo que Deus fez. Em 2010, quando eu entrei no hospital, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Depois de um tempo eu aceitei Jesus, né? E eu me lembro, isso marcou muito, 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 muito a minha vida, porque foi no ano de 2000, eu gravo muito data, foi no ano de 2015, 2014, 2015. Tinha uma amiga minha que trabalhava comigo lá no hospital, que ela estava para se separar do marido, quase separando. Todo mundo estava sabendo que ela já estava com as malas prontas para poder ir embora de casa. E eu falei, Deus, não é possível que ela vai fazer isso. Nossa, ela me falava tanto dele, que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele era uma pessoa. Leia, ainda não, já que eu falo sobre isso. Que ele era uma pessoa maravilhosa e que eles formam um casal tão bonito. Eu falei, Deus, não é possível isso. E eu sou muito dessas que, quando eu vejo alguma coisa errada, se eu não falo, eu fico muito incomodada. Eu falei, Deus, eu creio que o Senhor vai preparar o momento, vai preparar a hora, e eu vou estar falando de Jesus para ela, e eu creio que alguma coisa o Senhor vai fazer. Aí foi quando um dia, e às vezes quando Deus fala no coração, tem que fazer na hora. E eu fico ansiosa, se eu não faço, parece que Deus fica, ó, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, fica insistindo. Aí foi quando eu chamei ela no vestiário do centro cirúrgico, da onde a gente trabalhava. E falei para ela, né, que antes da gente fazer, pra gente fazer um voto, a gente tem que cumprir. E antes de dizer não, para ela pensar o juramento que ela fez no altar, quando ela casou com ele, comecei a falar de Jesus para ela de uma maneira diferente. Ela começou a chorar muito, muito, muito. Me abraçou, falou assim para me ajudar ela.
Deu poucos dias, ela desfez as malas, ficou em paz com ele. Até hoje ela tá com ele. E quando a gente demora um pouquinho a se Coisa ver, que boa. hoje a gente já não trabalha mais junto, mas quando ela me vê, ela fala assim: Marcelo, agradeça a Deus, porque hoje eu estou com meu esposo, voltei com ele pela sua palavra, por você ter falado a verdade para mim. E eu falo que muitas vezes a gente se cala, a gente tem medo, porque que nem eu trabalho ao lado de pessoas para o mundo superiores a mim, questão da parte profissional, da parte de conhecimento, né? Só que às vezes a gente fica um pouco com temor, com medo, sabe, de falar com as pessoas, em saber, com medo da reação delas. Só que eu falo, Deus, eu quero ser diferente, eu não quero imitar ninguém. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser. Então eu não tenho medo, eu sou que nem você, meio doido. Quem conhece a gente sabe. Se Deus pede para falar, nós fala, não importa quem, não importa a hora. E já que a gente vai estar falando um pouquinho do Dream Day também, né? Uau. E eu estou muito feliz, né, com tudo que Jesus está fazendo. E eu estou conseguindo conciliar essas duas paixões minhas. E não sei se o pessoal está aqui desde o começo, mas eu ouvi uma pessoa falando uma vez, eu gravei isso para mim. Tem pessoas que a gente conhece, mas tem outras pessoas que Deus nos apresenta. E o Murilo é uma pessoa que Deus nos Poxa, apresentou. Um amigo, um menino de fé que nos ajuda na caminhada, um intercessor nosso. É uma pessoa glória que a nos Deus. aproxima de Deus. Uma pessoa que sempre quando a gente precisa de uma ajuda, a gente, me ajuda em oração, faz isso, faz aquilo, e ele tá junto. Então fala aí um pouquinho, que se deixar eu falar a live inteira, eu não deixo você falar nada. Mas é bom, porque é a primeira live, a gente está, né, aqui ainda se adequando e tentando fazer da melhor Obrigada. forma para que as pessoas Obrigada. entendam. Tem muita gente comentando aqui também, né, Mar? Minha Tem uma amiga galera aqui falando que Tami, minha melhor amiga, eu falo pra todo mundo sem medo. ela estava no Dream Day, né? Tava assim. Deus te Tava, usou que pra falar com bênção. ela e foi impactante. E realmente a gente não tem hora, não tem momento certo. Quando acontece, a gente pega e faz e dá certo, né? E dá Uhum. certo. Todos os projetos que a gente tem colocado, Deus tem realizado e superado as nossas expectativas. É tanta coisa que a gente viveu já, né, nessa amizade que Deus nos deu. Já faz, acho que 2, 3 anos já que eu conheço vocês. Olha quem entrou aí, a Cida Camargo, Marcela. Olha que honra, Ai, que prazer, que honra mesmo. que Nossa honra. pastorinha das É a nossa vigílias. pastora abençoada, ela intercede por nós. Então, com tudo que você falou, eu comecei a pensar aqui em algumas coisas. Com tudo que você falou, eu estava na minha casa no começo da quarentena, Mar, e eu fiquei triste porque, como não tinha os cultos, né? A gente sempre que é muito ativo, sempre está na igreja, sempre está com os irmãos. E eu estava um pouco triste. E eu pensei assim, meu Deus, eu quero ganhar almas para o Senhor e eu estou dentro de casa trancado sem poder sair. Nem leia. Eu pensei assim, como que eu vou fazer para poder, de alguma forma, somar com o reino de Deus nessa situação? Eu não tinha dinheiro para poder ter cesta básica para doar para as pessoas. Eu não tinha recursos assim para estender a mão para alguém. Mas eu falei, Deus, eu quero Financeiro, né? isso. Eu falei, Deus, eu quero de alguma forma então somar nessa hora, nessa crise. Estar no meio da situação, assim como vocês estão, enfermeiros que estão nos hospitais, correndo risco, né? Correndo riscos. E aí eu falei assim, eu quero somar. Quando veio a oportunidade de eu trabalhar, eu falei, pronto. Era o que eu precisava. Porque eu não queria ficar parado numa situação como essa que o Brasil está vivendo. Eu não queria estar parado numa situação como essa que o Brasil está vivendo. E eu vou contar algo aqui. Eu entrei numa live um dia e de repente Deus me deu uma direção e falou assim para mim: Murilo, fala para essas pessoas que daqui 7 dias vai ter um sinal no Brasil de que eu vou intervir de alguma forma. Ele vai intervir. Quando passou 7 dias, Marcela, certinho, 7 dias, eu tenho gravado essa live. O presidente Jair Messias Bolsonaro falou assim: queria proclamar um jejum naquela semana. Quando deu 7 dias, ele falou assim: olha, eu aprovei pelos evangélicos, católicos e tal, aprovei o jejum no domingo. Isso foi num dia, quando foi domingo foi jejum.
E deu Aleluia. 7 dias certinho. Sete Glória a dias. Deus. Eu não tinha me tocado. Quando chegou o dia do jejum, eu fiz e tal. Aí um amigo meu falou, Murilo, você lembra de uma live que você fez, que em 7 dias Deus ia agir? Deu 7 dias. Então, olha o que o nosso Deus não faz. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso. Essa live é uma live que vai trazer à sua mente clareza, mas a melhor coisa que nós podemos oferecer para você não é ouro, não é prata, mas é a presença de Jesus, irmão. É a melhor coisa que você pode carregar na sua vida, porque olha, você pode comprar o melhor carro, você pode estar na melhor casa, você pode ter o melhor emprego, mas se você não tiver a presença de Jesus, nada disso vai te preencher. Sempre vai ter um vazio ainda que você vai tentar colocar alguma coisinha lá, às vezes até relacionamentos, e não dará certo. Mas a presença de Jesus vai fazer com que, Glória assim a como a Deus. Marcela, como o Edson, que são um casal que superaram muitas coisas, estão de pé, estão sendo prósperos. A Marcela é uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas, pessoas que ela nem imagina. Deus usa a vida dela para ser bênção. O Edson, na simplicidade dele, eu falo, meu Deus, acho que Edson é irmão de Moisés, e tão calmo que ele é. É verdade. É verdade? Eu É, falo, meu Deus, o negócio tá bagunçado, uma confusão, parece que tudo vai desmoronar. E ele tá lá, paz do Senhor Jesus. exatamente. Então, com pessoas assim que você consegue entender que. Ele deu risada aí, ó. Com pessoas assim que você consegue entender que vale a pena, sabe? Você entender que Jesus é tudo que você tem. Se o barco tá naufragando, você tem que entender que ele ainda está ali no controle do seu barco e você não vai naufragar. Olha lá, ó. Marcela, Então, então, ó, responde essa pergunta que é muito importante, da Andressa Araújo RJ. É, é, ela é uma amiga minha, a gente não se conhece, mas ela começou a me seguir no Instagram e ela falou assim: eu comecei a te seguir porque você tem um diferencial, você é instrumentadora e de Jesus. Aí eu, glória a Deus, era esse o meu objetivo, era essa a minha intenção, não só falar da minha profissão, mas falar de Jesus. Então, ela foi um sinal de que realmente eu estava conseguindo, né? verdade. Esclarecer, falar para as pessoas o que eu queria. Olha, discriminação. Não, só tem. Mas até é engraçado ele eu nem levo em conta, porque eu sei que na verdade ele fala. Acaba falando da boca pra fora. Mas tem um anestesista que do hospital onde eu trabalhava, que ele era muito brincalhão, muito brincalhão. Aí ele fica questionando algumas coisas da Bíblia pra mim, fazendo perguntas difíceis pra ver qual que é a minha reação. Só que no fundo eu sei que ele acredita em Deus, que ele sabe que o futuro tudo pertence a Jesus e que ele sabe também, eu tenho certeza, convicção, que ele sabe que a salvação vem de Jesus, que só Deus pode estar fazendo milagre, que só Deus tem o poder de dar vida, de levar a pessoa, fazer com que a pessoa morra. Só Deus tem isso. E Deus dá a vida e Deus tira. Então, eu acho que assim, discriminação, graças a Deus, de ser impedida de falar de Jesus, não. É só ele, assim, que às vezes vinha com algumas perguntas meio pesadas, que a gente ficava meio assustado, mas logo passava e acabava a gente mudando de assunto, falando de coisas boas, né? Claro, não deixando de falar de Jesus, mas de uma maneira que ele entendesse que a gente estava querendo falar. E um outro testemunho que eu anotei aqui para mim estar compartilhando com vocês geralmente centro cirúrgico entra pessoas de tudo quanto é jeito, né? Pessoas para fazer cirurgia estética, pessoas entre a vida e a morte, pessoas com uma tristeza, com uma angústia enorme, pessoas Não é felizes, fácil, não. sabe? Tipo numa cesárea, né? Paulo, um beijo, minha amiga. Pessoas felizes, né? Por exemplo, numa cesárea, no parto normal, que sabe que vai dar à luz, né? A um filho. E teve um dia que entrou uma senhora que ela ia fazer uma laparotomia. E quando é uma cirurgia de laparotomia, geralmente não sabe o que tem, mas vai abrir a barriga para poder achar, né, algum problema. E ela ia fazer, só que na hora que eu fui receber ela na porta, que a gente recebe na porta, o paciente, né, se identifica, sabe que fala quem é a gente, dá umas boas-vindas pro paciente naquele momento, né? E ela pegou assim na minha mão, a mão dela tava gelada, eu percebi que ela tava tão, sabe,
angustiada, só que o médico naquele momento não tinha chegado ainda no centro cirúrgico, ele estava no hospital, só que ainda não tinha entrado. Aí eu coloquei ela na sala. Aí foi no momento, o pessoal saiu, ficou eu e ela. Aí de repente as lágrimas dela começou a escorrer. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei mal, falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa por ela, que eu sou assim, eu não gosto de ver ninguém mal, eu gosto de ver todo mundo bem. Se eu vejo alguém mal, eu faço alguma coisa para tentar ajudar. Aí na hora, me veio um hino da harpa na cabeça. Eu falei, Deus. Aí Deus falava assim pra mim, vai lá, pega na mão dela e canta esse trechinho do hino da harpa pra ela. Eu falei, mas Deus, minha voz é horrível, eu não sei cantar. Aí Deus falou, vai lá e canta isso daí pra ela que vai acalmar o coração dela. Aí eu fui lá e falei assim, olha, eu posso cantar um trechinho de um hino pra senhora da harpa? E ela, só fazendo assim, aí eu peguei, ó, é o hino da harpa número 141, que é só um trechinho, não é nem o hino em grito. É o que fica mais pra baixo, fala. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Na hora que eu cantei isso pra ela pegou na minha mão e ela, muito obrigada, porque você está aqui. Então aquilo, nossa, encheu meu coração de alegria. Foi uma cirurgia assim, não era nada muito grave quando abriu ela, logo resolveu o problema. E aquilo marcou, sabe? Eu falei, Deus, realmente, quando Deus pede pra gente fazer, a gente não deve temer, a gente tem que ir. E um outro, eu gosto muito do pastor Lucinho, né? E ele sempre, cada mês ele Ele é lançava uma top. loucura, ele lança uma loucura por Jesus. E no ano de 2016, eu fiz todas as loucuras dele, durante todos os meses, todas as loucuras que ele falava pra gente fazer, eu fiz. E ele teve uma vez eu falo de Jesus para as pessoas do meu trabalho. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim para Deus, Deus, a primeira pessoa, eu estava orando em casa antes de trabalhar. Obrigada, minha prima, a Fran. Eu estava orando em casa antes de trabalhar, eu falei assim para Deus, Deus, é a primeira pessoa que eu ver no serviço, eu vou dar uma palavra que o Senhor colocar no meu coração. Aí eu fui trabalhar, cheguei lá no vestiário. Quando eu entro lá, tem uma moça que é de um outro setor, que era do raio-x. E eu falei pra ela, né? Li a primeira Josué pra ela e falei, olha, eu tava orando em casa e eu falei pra Deus que a primeira pessoa que eu visse e era pra mim estar falando essa palavra que Deus estava mandando. Ela me abraçou, começou a chorar. No outro dia já me adicionou no Facebook. Então aí eu vejo assim, através da Uma atitude dela, palavra, né? que realmente marquei ela em algum momento. E era exatamente aquilo que ela estava precisando ouvir. E se eu não tivesse falado? Né? Claro que Deus ia preparar outra pessoa para estar falando, mas se a gente pede tanto para Deus nos usar, para Deus nos encher, e quando Deus quer nos usar, a gente não vai, o que, que adianta, né? Um vaso cheio, sendo que não pode ser despejado na vida das pessoas. Então, são várias experiências assim que agora, com a intenção, com o objetivo da live, que me fez lembrar, que estava até passando despercebido um pouco. Eu Olha sou que muito feliz. engraçado. Que engraçado, Mar. Eu tava entrando em um local de trabalho e aí eu vi um moço e quando eu olhei para ele, eu vi um versículo bíblico. Eu, assim, olhei para ele e apareceu na minha frente, claramente. Deus. Eu não falei nada. Eu ia passando perto dele, ele era um fiscal na empresa e do lado dele tinha um rapaz que é crente, que já tinha me visto pregar. E aquele rapaz me chama. Eu fiquei meio sem jeito. Ele falou assim: Murilo, olha, eu falei para esse fiscal aqui que você é pregador. Então aproveita que você é pregador, já que você está aqui. Eu sei que você não está apenas para trabalhar. Aproveita e usa o que você mais tem aí de precioso. Eu falei: o quê? Dá uma palavra para esse homem. Ele precisa de uma Nossa. palavra hoje, Murilo. Aí, de repente, eu falei: meu Deus, eu já tinha visto o versículo que, quando eu olhei para ele, eu vou falar. Uhum. Peguei e falei. Ele assustou assim e falou: cara, era tudo que eu precisava. No outro dia que eu voltei, ele chegou e falou assim: ô irmão, a paz do Senhor. Glória! Ele me chamou Glória de a irmão, Deus. me chamou de deu a paz do Senhor e falou assim: nossa, olha, acabei de receber uma palavra hoje aqui também, através de alguém que me mandou no meu celular e começou a querer conversar e tal. E assim, é uma pessoa que estava afastada da igreja, Olha só. sabe, sem esperança. Então, uma palavra, assim como a Marcela fez, pode mudar totalmente a vida da pessoa. Totalmente. É Olha a a Leia Leia. comentando aqui. É uma amiga.
Talvez também foi o que me motivou a estar aqui. Ela fez um workshop na igreja dela sobre mídias sociais e me convidou para estar indo e foi uma bênção. Aprendi bastante coisa, que é uma ferramenta, né, de trabalho hoje, a gente saber trabalhar com as mídias e me ajudou muito. Eu estou vendo também a evolução dela e estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo. Eu também lembrei de uma outra experiência que eu tive, também dentro do vestiário do centro cirúrgico. Eu estava indo no banheiro e de repente eu vi uma amiga minha organizando a bolsa. Aí eu estava entrando no banheiro, aí Deus falou para mim, vai lá e canta um trechinho dessa música para ela. Olha, doutor Sérgio, meu chefe entrou. Seja bem-vindo, doutor. Doutor, Aí eu tava entrando no shalom. banheiro e Deus falou pra mim, vai lá e canta um trechinho dessa música pra ela. Eu peguei e falei, ai meu Deus. Eu falei, isso aqui é eu e ela, a gente era mais próximo, falei, eu vou. Aí de repente cheguei perto dela e falei assim, ó, vou cantar uma música pra você. Aí comecei, Deus proverá um cordeiro, Deus proverá uma saída, eu creio na promessa, eu não vou duvidar. Essa música é do Emerson Pedrosa, eu acho que você conhece ele. Então fala, Deus proverá o cordeiro. E eu cantei aquela musiquinha para ela e eu falei, olha, amiga, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Ela, nossa, muito obrigada. Você que chegou alguns dias depois, ela falou assim para mim, nossa, Marcela, aquela palavra era tudo que eu estava precisando ouvir. Ela estava passando por algumas dificuldades financeiras e logo Deus entrou com providência na vida dela. Então, através de uma música, um trechinho de uma música. Às vezes a gente não tem o que falar, mas vem uma música na cabeça, você canta aquele trechinho para a pessoa que talvez é tudo que ela precisa para estar ouvindo, né? Verdade, viu? Com certeza. Olha, o doutor entrou aí então, a Andressa. O Sérgio também, chama ele de Sérgio, né? O Sérgio, ele é uma pessoa também que tem um coração que cabe mais um, e você vê que ele é uma pessoa realmente especial, né? Uma pessoa muito especial. O que ele tem feito juntamente com você tem sido... fico sem palavras, que trabalho Também. incrível. Eu espero que ainda esse ano possa ter pelo menos mais uma, nem que seja, né, para agradecer só, não sei, mas que tenha mais uma edição. Quem não conhece, gente, pesquisa, procura saber como foi, o que eles têm oferecido para vocês gratuitamente, entendeu? Verdade. Não é porque é quarentena que a gente está falando que é gratuitamente, porque tá uma moda agora, né, Marcelo? Verdade. Já era gratuitamente, desde o ano passado. Então, procura saber aí, Clínica Life. É um trabalho Pastor Tiago, glória a sensacional. Deus. Eu conheço o pastor Tiago. Ele Uma era lá de bênção. Campinas, Marcela. Pregou no nosso retiro, trouxe uma palavra abençoada. Ele era lá de Campinas do Papo Reto, um cara maravilhoso, muito simpático, e sempre nos recebia lá. Esse Cris Malta é um cara muito inteligente também, lá de BH, Belo Horizonte. Amém. Ele dá palestras motivacional, sempre faz lives também aí. Aí ele colocou, Mumu é massa. Omar, eu encontrei ele no aeroporto. E aí eu tinha visto ele de longe, assim, na mesma sala de espera. E quando a gente foi pro avião, ele sentou do meu lado. A cadeira estava marcada para sentar do nosso lado. E a gente foi conversando, trocamos contato. E é uma pessoa também que faz a diferença na vida das pessoas, sabe? Então, olha só, Marcela, só para continuar, você já dá continuidade, você fala mais algumas coisas aí. Eu preciso deixar apenas uma palavra, uma palavrinha que Deus colocou no meu coração. João capítulo 15, versículo 16, vai dizer assim, tem a ver com aquilo que você me deu a liberdade de falar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. É o ID. Olha que tremendo. A primeira certeza é que nós somos escolhidos por Ele. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. E Ele nos deu um nome. Um nome que... Alguém pergunta, mas que nome, Murilo? É o meu nome que Ele deu? Não. Lembra quando Ele envia Moisés, Marcela? Ele vai falar assim, Moisés, se alguém perguntar quem te enviou, você vai dizer, o eu sou me enviou a vós. Nós carregamos sobre nós carregamos o nome de Deus. Aonde nós vamos, é o nome dele que vai na nossa frente.
Lembra que Verdade. Davi vai falar? Eu não vou com espada, não vou com lance, nem com escudo. Eu vou no nome do Senhor. E é por isso que ele vai dizer: e vos nomeei. Agora vocês são meus. É o meu povo. É Israel de Deus. Então nós somos nomeados pelo Senhor. Terceiro, ele dá uma direção para que vades e deis fruto. Primeiro, ele dá a direção. Segundo, ele mostra o propósito. Qual que é o propósito de ir? É dar fruto. Que fruto que é esse? Um fruto que permaneça. Um fruto consistente, um fruto firme. Então, o que Deus te dará vai ser coisas firmes, que ninguém vai desfazer. Porque quando Deus abre, homem nenhum pode fechar. Quando Deus quer fazer, homem nenhum desfaz. Então, Deus estará te dando um id, uma direção, um propósito, e você vai executar. Vai ser grande, vai ser firme. Aquilo que os seus olhos não viram, você vai contemplar da parte de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. A Leia. Glória a Deus. Tem Amém. uma colega, instrumentadora, que um dia chegou em mim, foi o ano passado, e falou assim: Marcela, tô passando, tá acontecendo isso com a minha sobrinha, ela teve alguns surtos psiquiátricos, e eu sei que você tem fé, ora pela vida dela pra mim, só que ela pediu assim, sabe? Eu percebi aquele pedido de ajuda, aquele pedido de socorro, e eu falei: Deus, eu fiz um propósito, falei, eu vou orar por ela durante essa semana toda. Orei por ela, só sei que chegou na semana seguinte, ela chegou em mim e falou: Marcela, minha sobrinha tá tão bem, muito obrigada por você ter orado por ela. Nossa, ela já começou a comer, já tá saindo de casa, já passou o final de semana com a gente. Nossa, muito obrigada. Aí passou poucos dias depois dessa oração, ela chegou em mim e falou assim: viu, gostaria muito que você orasse pelo doutor, que é o chefe dela que ela trabalha. Eu não vou citar nomes aqui agora. E eu peguei e falei assim: oro sim. Ela, mas eu queria que você orasse pessoalmente. Eu falei: orar pessoalmente? E eu, oro. Aí fiquei meio assustada, né? Eu falei: nossa, não imaginava que pudesse ser dessa maneira. Aí ela, então tá o dia, quando ele estiver aqui, que ele chegar pra cirurgia, a gente vai a alguma salinha e você ora por ele. Ele tá precisando muito, porque eu acho que ele tá com começo de depressão, tá passando por alguns problemas e eu tudo bem. Aí só sei que eu tava organizando minha sala, tava um dia tranquilo no centro cirúrgico. Ela, Marcela, você pode orar agora? Eu posso. Aí só sei que a gente foi numa salinha um pouco reservada. Eu, doutora, é uma alegria, é um prazer, né? Uma honra poder orar pela vida do senhor, uma pessoa. Ele tinha me ajudado alguns dias atrás, porque tinha acontecido um probleminha comigo, ele me ajudou. E eu peguei e falei: que tem gratidão pela vida do senhor, né? O senhor me ajudou a semana passada e hoje eu posso estar aqui para estar orando pela vida do senhor. Aí li uma passagem da Bíblia para ele, abri meu celular, li e falei, orei pela vida dele. Peguei na mão dele, orei e falei: dá licença. E ela junto comigo, né? Eu fiz uma oração e naquele momento falei: Deus, jamais eu podia imaginar que isso pudesse acontecer, né? Uma pessoa que nossa, jamais que eu imaginei que ele pudesse receber uma oração minha. Eu pude orar por ele. Ali, claro, o pessoal lá do centro cirúrgico nem sabe disso, porque é uma única amiga só, que depois eu contei para ela, que é uma parceira minha de serviço, e aquilo marcou muito. Marcou muito porque talvez se fosse em outro momento ia me sentir constrangida, talvez eu não ia me sentir preparada de estar orando pela vida dele, mas orar é algo que sempre fortalece, né? É algo que não é nosso. As palavras flui. Deus coloca as palavras na nossa boca para a gente tá orando. Eu também me lembro de uma outra experiência de uma irmã, até que ela é da Assembleia daqui do campo, só que de outra congregação. A filha dela ia passar por uma cirurgia de escoliose, que é uma cirurgia que dura em torno de 8, 9 horas. Dependendo de quantos parafusos, dura até mais. E naquela semana a igreja fez campanha pela vida da filha dela, que ia fazer cirurgia. E por cristocidência, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano. Eu fui instrumentadora da cirurgia da filha dela. E eu falei assim, eu entrei naquela cirurgia com uma confiança, eu falei: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está no meio da equipe, não vai deixar que nada, nenhuma intercorrência aconteça, que não falte nenhum material, que tudo ocorra bem para a honra e glória do teu nome, que eu sei que ela vai testemunhar, vai falar do Senhor para onde ela for, o Senhor agindo sobre a vida da filha dela.
E naquele dia, naquela cirurgia, foi 8 horas de cirurgia. Foi bem, assim, demorado, né? Só que para honra e glória de Jesus, a cirurgia foi um sucesso. Não teve Amém. nenhuma intercorrência. Maravilha. Ninguém saiu Maravilha. de campo para poder ir no banheiro, para poder comer. A hora passou tão rápido que a gente nem percebeu. Eu falei assim, tem certeza que foi pelo poder da oração, foi pelo poder da campanha. Tinha a Mojimir inteiro tava orando pela cirurgia daquela menina. E foi um sucesso. E hoje eu e a mãe dela, a gente é muito amiga. Ela ora por mim. Eu gosto muito de ouvir ela pregar. Deus levantou ela, sabe? Uma mulher de Deus aqui no nosso ministério. Prega muito, 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 muito. E toda vez que a gente se encontra, a gente lembra daquele momento e a gente agradece a Deus pelo que Deus fez naquele dia. Que incrível. Nossa, isso é gratificante, né, Marcela? Demais. Olha que experiência, né? Que você teve dentro de uma sala de cirurgia, Uhum. podendo ver o poder da oração, o poder da igreja que ora. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Aí uma outra experiência também é cirurgia de ortopedia. Dani, Deus abençoe, Dani. Geralmente ortopedista gosta de ouvir rock durante a cirurgia, sabe? Eu não sou muito fã. Aí a gente começando uma cirurgia de coluna, e eu falei, doutor, eu brincando com o doutor que eu tava começando a operar, eu falei, doutor, nossa, essas música pesada, vamos ouvir outra música, né? Ele, mas que música que você quer ouvir? Eu falei, eu quero ouvir música de Deus. Aí ele, música de Deus? Ele, você conhece PG? Eu conheço. Ele, então coloca PG pra gente ouvir. Coloquei PG. Querendo ou não, é um pouco diferente, né, do ritmo do gospel, do worship que a gente está acostumado, que ele às vezes tem uma música mais animada, mais parecida com pop rock, e a gente operou ouvindo PG em um médico que eu nunca tinha ouvido outra música não ser rock, e isso eu fiquei muito feliz. Foi muito gratificante. Naquele momento, tá podendo ver aquela pessoa, tá deixando de ouvir as músicas que ela gostava para estar ouvindo PG. Eu fiquei muito feliz. E eu acho que o que mais assim marca, né, a minha vida atualmente é o que eu vivo. Eu ter começado a trabalhar com o Dr. Sérgio, não sei se ele ainda tá na live. Foi algo assim que eu tenho certeza que foi realmente plano de Deus, propósito de Deus, porque também jamais podia imaginar que todo dia de cirurgia eu podia ouvir louvores, o louvor que eu quisesse. Ele me deu essa liberdade. Eu tenho um radinho, eu ligo a caixinha lá de som. Cada dia eu ouço uma música. Um dia eu ouço Morado, outro dia eu ouço Alessandro Vilas Boas, outro dia ouço Aline Barros, outro dia Gabriela Rocha e coloco a playlist que eu quiser. E isso deixa, sabe, o ambiente propício. Por mais que é um ambiente tenso, né? Só que deixa um ambiente propício, um ambiente leve. A gente pode compartilhar Jesus durante as cirurgias. E é algo assim que alegrou demais o meu coração. Eu falei, Deus, olha isso. Falei pro Senhor que eu queria ser diferente. O Senhor tá me deixando ser diferente mesmo. Não tá me deixando ser igual a ninguém. Uau, que lindo. Isso é motivador, né? Muito motivador mesmo. Então é isso. A gente compartilhou essas experiências com vocês. Acredito que essa live vai impactar algumas pessoas. Você possa pegar o que é bom para você aí, colocar em prática na sua vida. Eu quero acreditar também, Mar, que não somente a gente vai ter essas experiências, mais pessoas vão ter essas experiências aí ao Amém. longo da vida. E eu quero acreditar também que vai continuar, sabe? Não para. Tanto na sua vida quanto na minha. Deus vai continuar realizando grandes coisas aí. Olha lá, que bem saber que posso ter sido operada em meio de louvor. Com certeza, Luara, você foi. Só não me lembro a música agora, mas tenho certeza que você foi. Porque a gente só ouve música cristã, músicas que exaltam o nome de Deus. Eu acho que assim, o ID, né? Eu até tinha falado do tema, que se encontra lá no livro de Marcos 16:15, que fala: E disse: Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo abaixo vai falar: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu acho que, não sei se a minha amiga Juliana ainda está na live, mas eu acho que assim, que a vida dela foi o maior presente antes de eu sair do hospital, né? Que eu pedi as contas de 10 anos que eu trabalhava no hospital, eu pedi as contas em janeiro.
para trabalhar só com o Dr. Sérgio. Eu acho assim que a vida dela foi o maior presente que Deus poderia ter me dado, porque ela, vendo o meu agir, o meu testemunho de vida, ela quis conhecer esse Jesus. Ela era uma pessoa, tinha outra religião, né? Outro ensinamento. Era uma pessoa assim, eu sei que ela vai me permitir falar disso. Ela era uma pessoa depressiva, passava por sérios problemas devido a muitas angústias, muita tristeza que ela tinha vivido. E ela quis conhecer a Jesus. Ela tá, glória a Deus. E ela ter aceitado a Jesus, ter batizado, cada vez que eu falo eu fico emocionada, porque eu acho que esse é verdadeiramente o que Deus quer pra gente, né? A gente tem que falar de Jesus, a gente tem que falar quem é Ele, só que além de tudo isso, a gente tem que mostrar o caminho e as pessoas sentirem no coração o desejo de nascer de novo, de ser uma nova pessoa, deixar de ser criatura e passar a ser filho. E ela deixou de ser criatura e agora é filha de Deus. E o pastor Davi, meu pastor da Assembleia de Deus, da minha igrejinha, ele fala assim que tem muito orgulho dela, porque tinha todos os motivos para ela desistir, para ela desanimar, mas ela tá firme. Esse ano fez 3 anos. Esse vai fazer, né? 3 anos que ela tá na igreja. E, nossa, eu tenho uma alegria assim, muito grande pela vida dela. Eu falo, Deus, me mostra para quem eu devo direcionar as palavras para que seja mais uma Juliana na minha vida. Realmente, né, Juliana, eu conheci ela bem no início da caminhada dela com Jesus. E foi lindo mesmo, de ver a mudança, a vontade dela ficar, ela sempre ali do seu lado, né, pedindo conselhos. E hoje ver ela assim é uma bênção. Isso é muito testemunho assim para contar, é muita O experiência, Edson tá sabe? tocando o teclado aí? Não, é o meu pad de fundo aqui no outro Ah, celular. tá. O Edson tá no computador. E eu sempre, é difícil. Eu acho que quem estiver aqui, quem assistir depois, é muito difícil a pessoa ter trabalhado comigo e não ter me ouvido falar de Jesus. Eu falo mesmo, eu não tenho vergonha. Claro, falhar, às vezes a gente falha em algum momento, né? Que somos seres humanos, não somos perfeitos. Talvez não são só lembranças boas que as pessoas vão ter da gente, mas eu tenho certeza que o que Jesus pede pra gente estar fazendo e a gente faz agrada demais o coração dele. Então, ó, para quem tá aí na live, passou muito rápido. Olha isso, já falta 5 para as 4. Jesus amado, 1 hora de live tá ótimo, porque daqui a pouco o Instagram cai, né? Cara, é E para verdade. quem tá ouvindo a live, para quem tá aí desde o começo junto com a gente, se Deus tocar no teu coração para você mandar mensagem para alguém, para você falar alguma palavra, para você cantar algum trecho de música, não deixe de fazer. Não deixe, porque você pede para Deus usar. E quando Deus quer te usar, você foge, você não faz aquilo que Deus quer. Então tire o medo, tire a vergonha, tire a timidez, que eu tenho certeza que Deus vai estar dando experiências, assim como deu para mim, assim como deu para o Murilo, vai estar dando para cada um de vocês também. Não deixe de falar, às vezes você não tem nem palavra, mas abrace. Chega na pessoa e fala, posso te dar um abraço? Aquele abraço tem certeza que vai impactar as pessoas que estiverem ao seu lado. Porque esses dias eu tive também a experiência de não poder abraçar as pessoas que eu vi há muitos anos. Nossa, aquilo doeu demais no coração. Fiquei tão assim, sabe? Só que eu entendi, né? Por causa da pandemia, por causa do local em que ela estava, era proibido a aproximação. E, nossa, aquilo eu falei, Deus, como faz falta um abraço. Como faz falta. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu vou abraçar mais. A oportunidade que eu tiver, Deus, eu vou abraçar, por mais que eu não tenha palavras. E um abraço faz toda a diferença. Quantas vezes Jesus não falou comigo através de um abraço? Deus abençoe a Andressa que está comentando aí. Deus possa abençoar a vida dela, guardar a vida dela, porque eu quero acreditar que está chegando um pouco para ela, sabe? Eu olhando o nome dela aqui, Mar, sabe como que eu sou, né? Você é doido, eu falei já. Eu não conheço a vida dela, a Marcela não comentou nada comigo, nem sei quem é ela, mas que o Espírito Santo possa te visitar, Andressa, e está chegando um novo tempo. É uma palavra simples para você hoje. Está chegando um novo tempo na sua vida, tempo de
divisor de águas, tempo de você se alegrar, porque tristeza você teve muita já. Você teve muita decepção, mas Deus está te levantando para você entender que chegou um novo tempo. Descansa, fica tranquila. Até o sono dela, Marcela, vai ser diferente. Quando ela dormir, vai ser diferente. Ela vai descansar, ela vai dormir em paz. Não vai depender de remédio, não vai depender, porque Deus é aquele que dá saúde para ela e para a família dela. Eu via Deus guardando a vida dessa moça aí, porque ela é especial para Deus. Ela é especial para Deus. E vai chegar um novo tempo que ela vai cantar, ela vai se alegrar, ela vai comentar para Marcela e vai ser festa, vai ser alegria. Não vai poder aglomerar, mas vai ser festa. Glória a Deus. Eu via, Marcela, como se fosse uma comemoração de aniversário, sabe? Olha que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Eu via como se fosse uma comemoração de aniversário e Deus dando motivo de sobra para ela comemorar o ano que ela vai passar. Para ela comemorar, Marcela. Porque o ano que seria do desgosto, da desgraça, da decepção, vai ser da alegria, Marcela. Vai ser da honra de Deus sobre a vida dela. Tem honra de Deus sobre a vida da Andressa hoje, em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Amém. Bom, falta um pouquinho para terminar. Acho que agora a gente pode estar orando. Encerrando. Vamos encerrar, infelizmente. Aqui que dá tempo. Passou muito rápido. O Instagram só deixa a gente, eu acho que gravar 1 hora, né? Não sei. É 1 hora mas só. eu acho que é 1 hora. E logo, quem sabe, Deus não nos direcione, a gente faz uma outra live. Deus abençoe a Gilmar. Murilo, Gilmar que batizou Marcela e fiz dias. Glória a Deus, lá de Portugal. Queria agradecer a Deus a sua vida por ter disponibilizado esse tempo para estar compartilhando das suas experiências com Jesus. Agradecer. Tem mais coisas que eu queria contar, mas outro dia a gente faz essa live e conta. Agradecer a cada um que ficou desde o começo, que disponibilizou desse tempo para estar ouvindo aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Amém? Vamos orar? Antes, vamos tirar uma foto só para postar depois. Sorria, Murilo. Vai lá. Pronto. Já era. Pode orar por nós, Murilo? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer nesse tempo que resta dessa live, por tudo que foi compartilhado, pela vida da Marcela, pela vida do Edson, pela vida de cada um que está aqui nessa live, que ficou até o final. Guarda, meu Deus, visita, traz alegria para esse coração, paz para esse coração. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esse momento especial na tua presença. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar mais oportunidades. Em nome de Jesus, visita cada vida, abençoa, guarda, repreende o mal. Meu Deus, que esse final de semana seja um final de semana extraordinário. Nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Deus. Amém. Nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Foi bênção. Até mais. Até a próxima. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Orem por mim. Daqui a pouco vou pregar também. Amém. Vai ser bênção. Tchau. Fica na paz. Abraço. Obrigado, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau.